Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Nesse episódio estou recebendo o Dr. Marcelo Machado, cirurgião. Há muito tempo eu conheço ele, também meu cirurgião em algumas Opa! experiências, né, Marcelo? A gente vai falar de vários assuntos, mas principalmente o convite para ele foi para a gente poder falar sobre uma das especialidades dele, que é a cirurgia bariátrica. Então, se você não está inscrito nesse canal, se você considera que as informações vão ser importantes, se você está curtindo o que a gente está produzindo, não se esqueça também de se inscrever neste canal e compartilhar com muito carinho, isso também nos ajuda. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bem-vindo, né? Eu acho que vai ser muito esclarecedor. Quando você fez o convite, fiquei muito feliz, porque nós vamos falar de um tema que é muito atual, muito presente na vida das pessoas e tem muitos estigmas, muitas curiosidades. Então, acho que vai ser muito interessante, esclarecedor e educativo para as pessoas. Então, Esse é o maior objetivo, né? Fique bem à vontade, é um bate-papo, a show de gente vai bola. transcorrer e eu vou trazer uma das primeiras dúvidas, né? Até porque eu te convidei, porque dentro do meu consultório tem muitos pacientes, ou com problema de obesidade, ou com dúvidas sobre bariátrica. E o tratamento psicológico é um dos requisitos para essa cirurgia, né? E aí uma das dúvidas que eu falei, que você chegou aqui, eu falei, Marcelo, mudou o nome, né? Porque a gente não acompanha algumas coisas. Eu vi que você sempre posta sobre cirurgia gastroplastia. É, na E eu te ver- perguntei se mudou a nomenclatura, né? Então, na verdade, assim, ó, gastroplastia é uma maneira de a gente classificar pacientes que são submetidos a cirurgias onde a gente muda o formato do estômago, tendo ou não desvios intestinais. Então, a gente considera isso como uma gastroplastia. E existem diversas técnicas, né, e tamanhos de cirurgias de desvios que a gente pode fazer no paciente conforme a indicação, conforme acompanhamento, conforme esse paciente tem ou não algum tipo de cirurgia prévia. Mas assim, ó, hoje usamos gastroplastias. Olha, hoje eu vou fazer uma gastroplastia, eu vou fazer uma cirurgia onde eu vou mudar o formato do estômago. Basicamente é isso. E existem várias, né? E assim, tem muitas denominações hoje chamadas de bypass, sleeve e algumas outras. Mas acho que no decorrer eu vou explicando um pouco mais para você entender e ficar mais fácil das pessoas entenderem quais são as gastroplastias que existem, quais que são mais preconizadas no Brasil, quais que são feitas, quais que são indicadas para diversos tipos de pacientes. Até pouco tempo atrás, essa cirurgia não era feita aqui em Primavera. A minha formação, eu tenho minha formação como cirurgião geral. Na minha residência a gente fazia muita gastroplastia, só que a gente fazia ela convencional, que é aberta, né? E tudo evoluiu, como você falou. Então começou-se a fazer por videolaparoscopia, onde diminuiu muito a morbimortalidade desse paciente. Então o que é isso? Os pacientes faziam cirurgia, tinham muita complicação antigamente quando você fazia ela aberta por conta de tempo cirúrgico, de dificuldade técnica para você realizar o procedimento. Com o advento da laparoscopia, que é você fazer uma cirurgia através de orifícios menores e por uma câmera e pinças longas, você conseguiu melhorar a técnica cirúrgica, fazer ela de uma maneira mais rápida e com maior facilidade. Então, eu tive que treinar. Então, mas o que acontece? Eu fiquei muito tempo trabalhando com emagrecimento e atendendo esses pacientes com obesidades e assim, ó, eu tive grandes parceiros em Cuiabá e muitos médicos onde eu encaminhava os pacientes preparados para fazer essas cirurgias e eu acabava dando acompanhamento e sequência aqui. Mandei muitos pacientes para o Dr. Marco Aurélio, que é uma referência no estado, mandei muito paciente para o Dr. Osvânio, que é outra referência no estado, mandei muitos pacientes para o Dr. Emanuel, que é outra referência no estado. E aí, nesse período, eu fui treinando, eu fui criando equipe, eu fui tentando entender se a cidade tinha esses profissionais que precisam de multidisciplinas, né? Se tinham eles aqui em Primavera para a gente poder realmente adentrar o serviço. E quando eu vi que a gente estava conseguindo isso, foi onde eu fiz um convite para um colega lá de Cuiabá, que é o Dr. Emanuel, para a gente começar a operar aqui em Primavera. Um dia ele começou a vir aqui a Primavera e eu operava junto com ele. Nós dois operávamos juntos. Né? E aí, quando eu tive confiança, onde eu tinha habilidade necessária, eu comecei a
fiz a minha carreira solo. É tipo um O voo, voo. tipo piloto de avião. Saiu o copiloto, ficou só você. Isso aí ficou só eu. Então foi muito bacana. Só que assim, ó, nesse período, não só eu tive que treinar, mas a gente teve que treinar outros cirurgiões, porque assim, ó, não é uma cirurgia que você consegue fazer com um cirurgião único, tá? A gente precisa de 3 cirurgiões. A gente precisa de um cirurgião principal, de um cirurgião onde é feita a câmera, né, da cirurgia e de um cirurgião onde ajuda a fazer o auxílio realmente para confeccionar o que a gente precisa confeccionar no abdômen do paciente. Mas para quem que é indicado a cirurgia bariátrica? Então, é assim, ó, eu vou voltar um pouco, mas vou chegar lá. Não só a parte de treinamento, a gente teve que desenvolver toda a parte de material. Então, a cirurgia bariátrica ela precisa de materiais específicos. Então, a gente precisa de grampeadores bem específicos para fazer isso, tá? A gente precisa de um gerador, a gente usa uma pinça chamada de pinça de energia, que me ajuda a dissecar o estômago. A gente precisou trazer isso. A gente precisou contactar empresas que forneciam isso e o volume era grande de material que tinha que vir e ficar aqui em Primavera. Então teve que se gerar uma demanda para a gente conseguir ter esses materiais permanentes aqui e também ter tipo um backup desse material. Então é caro. Vou dar um exemplo bobo, eu acho que é até esclarecedor. Uma cirurgia bariátrica hoje ela gasta de material que a gente usa e não tem mais como utilizar só nesse paciente em torno de 7 a 12 mil reais cada paciente usa. Então é uma carga grande. Quando eu vou fazer um paciente eu não posso ter um, eu tenho que ter um e um reserva. Só que não é só desse material, eu preciso ter uma torre de laparoscopia pronta para isso, eu tenho que tudo 2. Então eu tenho que ter uma torre de vídeo para isso, então eu tenho sempre 2. Eu tenho que ter uma caixa de material laparoscópico para isso, então eu tenho sempre 2. Eu tenho que ter ótica para isso, então eu tenho que ter sempre 2. Porque se eu estou fazendo uma cirurgia pifa não tem como eu voltar atrás. Ou eu tenho que abrir, que daí fica muito mais difícil. Então eu tenho que ter uma reserva de tudo. Então demorou um período para a gente conseguir estruturar tudo isso. Então a gente tinha que estruturar a parte de material, física e recursos humanos. Então foi um processo demorado. Eu demorei uns 3 anos para conseguir fazer tudo isso. Por isso que algumas pessoas, o paciente em si, ou quem não era da área da saúde, não tem noção desse investimento. Fala assim, mas você poderia operar. Por que uma cidade pequena, às vezes, eu tenho que sair daqui porque aqui não tem? Mas é porque, às vezes, a cidade não comporta, até a logística para esses materiais chegarem, Muito. né? Então, hoje é muito mais fácil. Então, hoje eles falam assim, olha, quantas você acha que você vai fazer esse mês? Eu falo, tantas. Eles me mandam. Já tem esses dados aí do fluxo, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Ó, hoje eles me mandam a média de 15 a 20 materiais por mês. Isso para cada paciente. Se cada um gasta uma média de 7 a 12 mil, então você imagina o volume só de material que usado, que é descartável, que fica lá esperando. Então é bastante. Então é um volume grande de coisas, né? E voltando no assunto das indicações, é assim, ó, a cirurgia bariátrica, e eu vou voltar num outro negócio bem legal para você entender. A cirurgia bariátrica ela é indicada no paciente que tem índice de massa corpórea acima de 35 com 2 doenças. Eu vou também explanar um pouco das doenças que são indicativas para isso. Ou acima de 40 sem nada. Então, o índice de massa corpórea é o peso dividido pela altura de novo, que é dividido pela altura ao quadrado. A gente tem uma classificação, essa classificação de IMC, ela é assim, ó. O paciente que é dito índice de massa corpórea normal é o que tem índice de massa corpórea de 18,5 a 24,9. De 25 a 29,9 é sobrepeso. De 30 a 34,9 é obesidade classe 1. De 35 a 39,9 é obesidade classe 2. Acima de 40, obesidade classe 3. Acima de 45, obesidade classe mórbida. Acima de 50, o super obeso. Acima de 55, é o super obeso. Então, são essas classificações. Então, o paciente que ele tem índice de massa corpórea acima de 35 com 2 doenças, ou acima de 40 sem nada, ele tem indicativo de cirurgia de redução de estômago, desde que ele possua uma idade de 16 a 65 anos de idade, e desde que ele não tenha nenhum histórico de drogadição ou doença psiquiátrica ativa em que não esteja em tratamento. Tá? Isso é muito importante. Das doenças que a gente condiciona para colocar esse paciente, do paciente acima de 35, entra dislipidemia, esteatose hepática com lesão hepática, incontinência urinária, doença de refluxo gastroesofágico, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus compensado ou não,
apneia do sono e mais algumas outras que ficam, doença coronária, que fica um pouquinho mais complexo, mas assim, são menos específicos. Existe uma situação que chama muita atenção, que geralmente pacientes acima de 16 anos, a gente tem que descartar uma patologia chamada de síndrome de Prader-Willi, que são pacientes que eles não têm saciedade. Então, esses pacientes têm que tomar muito cuidado. É muito comum em jovens apresentar isso aí. Então, a gente tem que ponderar muito no paciente acima de 16 anos de idade, na indicação de cirurgia. E no paciente limítrofe, que é o paciente de 60, 65 anos de idade, você tem que tomar muito cuidado também. Porque é uma cirurgia que ela é desabsortiva, em alguns casos, em algumas técnicas. E pode fazer muita perda de massa muscular num paciente que às vezes já não tem massa muscular. Ele tem basicamente gordura. Então é uma avaliação um pouco mais atenta, mais criteriosa. Tá? E aí eu vou, assim, ó, a gente vê muitos pacientes com índice de massa corpórea de 34,9, 34,5, e aí a gente fala, pô, esse paciente ele não entraria para fazer uma bariátrica. Poderia fazer um regime medicamentoso. Então, na verdade, por que às vezes a gente acaba indicando uma bariátrica nesses pacientes que estão meio limítrofe? Pelo seguinte fato. O livro, já fizeram alguns estudos que o paciente que ele faz um regime medicamentoso, ele consegue alcançar em no máximo 15% de peso corpóreo total. Então, se eu pego um paciente que tem um índice de massa corpórea de uma obesidade classe 1 ou classe 2, por mais que ele perca 15% do peso corpóreo total dele, ele ainda vai ficar em sobrepeso ou obesidade. Então, aí você tem que ponderar muito e conversar com ele. Olha, a gente vai fazer esse regime medicamentoso, só que por mais que você tenha isso, a chance de você ficar nesse índice elevado é muito alta. Então, aí é onde a gente conversa. E aí é onde entram os outros profissionais para atuar junto com a gente, um nutricionista, um psicólogo. Por quê? Porque um paciente fala assim, não, então eu vou ganhar peso para operar. Eu já ia te perguntar isso, porque lá atrás a gente ouvia muito isso, né? Eu vou engordar porque se eu não engordar, eu não tenho peso. Um paciente que ele tem obesidade, principalmente mulheres, tá? É a vida inteira restrita, entendeu? Então, o que eu faço nesse paciente? Falo assim, olha, não tente engordar, só não tente emagrecer. Te observa, tem uma vida normal e vamos observar. Toca a tua vida normal, coma normal, do que é o comum da sua casa, mas assim, eu não quero que você chegue lá, vou tomar 2 litros de coca hoje, vou rodízio lanches. 2 vezes por semana, comer 2, 3 lanches. Não, coma normal, saciou, para, mas come o que você gosta, o que é comum, por quê? Porque, na verdade, a gente engorda por 3 motivos, Juliana. Um deles é o fator genético. Então, tem pacientes, e assim, vários no consultório, que assim, tem pacientes meus que não querem operar, falam, eu estou bem do jeito que eu estou. Que eles fazem certo, eles fazem exercício, eles comem bem e são gordos, têm obesidade. Isso é errado? Não quer dizer que eu esteja gordo, que eu esteja doente, não quer dizer que eu estou magro, que eu esteja saudável. Então, é o fator genético que faz isso aí. Só que a obesidade a longo prazo, ela pode trazer malefícios, né? Como alguém que fuma, como alguém que come muito embutidos, como alguém que consome muita bebida alcoólica. Então, ou seja, a gente tem que ponderar. E aí eu falo para esses pacientes, não dá. Ou esse índice teu a gente dá para fazer, você é uma pessoa que sofreu a vida toda, vamos observar você um tempo, se a gente vê que teu peso começa a subir, então, olha só, provavelmente você vai entrar nesse índice de massa corpórea para fazer essa cirurgia, então, às vezes, você intervém antes, tá? Só que a gente esbarra daí que é em plano de saúde, né? A ANS e as indicações mesmo da Sociedade de Cirurgia Metabólica e Obesidade. Então, você tem que ponderar muito, você tem que ter um acompanhamento desse paciente por um período e ver o comportamento dele, ver a evolução dele, para você falar assim, olha, não tem, para que eu vou esperar para operar ele quando ele tiver com as indicações, se ele está caminhando para lá e ele é um paciente que não está fazendo isso para fazer a cirurgia. Pode ser meio que preventivo para outras doenças, seria isso? Então, quando você faz uma cirurgia bariátrica, é muito difícil você pegar um paciente, por exemplo, com índice de massa corpórea acima de 35 que não tenha doenças. Então, assim, é muito comum. Direto eu atendo lá paciente, olha, doutor, eu não tenho nada e estou obeso, você acha que eu tenho indicativo de operar? Eu falo, vamos começar seus exames? Aconteceu isso comigo hoje. Você vai fazer um ultrassom, tem gordura no fígado.
Você começa a conversar com a paciente, nossa, eu tenho muita dor no tornozelo ao final do dia quando eu saio de serviço. Isso é sinal de osteoartrose ou desgaste articular por conta de sobrepeso. Ou o paciente fala assim, nossa, doutor, o que eu vou fazer? Eu estou roncando demais, eu não estou dormindo muito legal, até meu marido está incomodado com o meu ronco, a apneia do sono. Então, na verdade, tem muitas doenças que são subdiagnosticadas e que eles encaram como sendo normal. E isso são doenças que já são ativas por conta da obesidade. Que quando eles operam, eles começam a diminuir os pesos, falam assim, nossa, minha vida melhorou, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Isso é muito legal. E aí, voltando para as outras técnicas, por exemplo, e balão gástrico? Então, o balão, ele é um dispositivo fácil de colocar, tem vários tipos de balões hoje, né? Surgiu um novo agora, que é até um balão deglutível, que você nem precisa fazer endoscopia. Você engole ele sozinho? Engole sozinho. Ele é tipo um comprimido grande, vem com acoplador, tá? E você toma com um copo de água, engole ele, daí você faz um raio-x, localiza ele no estômago, você insufla ele, puxa o acoplador e É fica lá. praticamente como você puxar o salva-vida, que ele infla sozinho. Quase isso. Gente, Só que sério? você enche ele com soro, você só desacopla ele depois. E ele permanece no estômago por 6 meses. A gente tem um outro balão que eu gosto de usar muito, chamado de Spatz, que é um balão ajustável, que você pode encher e murchar ele no decorrer do processo. Só que o balão é um dispositivo que ele perde peso, ele perde no máximo 25% do peso corpóreo total. Então, para alguns pacientes, ele não leva a uma perda de peso E não é todo paciente que tolera também, né? Porque ele muito. tem bastante reação, né? Exatamente. Ele é muito mais sofrido do que uma cirurgia bariátrica. E aí, a gente acaba indicando muito para aqueles pacientes que têm muito peso. Mas aí o que acontece? Com a experiência nossa, com a gente operando bastante, a gente viu que esse paciente que ele tem muito peso, a gente faz uma cirurgia menor nele, ele emagrece, e depois a gente transforma num outro tipo de cirurgia para emagrecer mais um pouco. Então, a gente está fazendo isso preferível a balão, entendeu? Pelos resultados. E aí a gente tem algumas outras coisas que estão lançando no mercado, tem um dispositivo chamado de gastroclip, que é um clipe que ele grampeia o estômago, um pedaço do estômago, né? Ele deixa do estômago e você pode pôr e tirar esse clipe voltando o estômago ao normal. Ele só meio com que... Dá uma prensada no estômago. Exatamente. Ele Que prensa o loucura, hein? estômago e deixa uma parte exclusa, sabe? A gente tem também hoje gastroplastias que você faz por endoscopia, que eu acho um resultado ruim e por valores, que a gente pode conversar isso também. Então, você vai para endoscopia, você meio com que faz pregas no estômago e sanfona ele, diminuindo o volume do estômago. Mas é um procedimento assim, ó, que o material é muito caro. Hoje você vai gastar no material em torno de 18 mil reais e você consegue fazer 2, talvez 3. Então, é caro. E ele solta muito essas pregas. Então, pode ir estourando esses pontos no decorrer e o paciente fica com o estômago todo trabeculado e voltando a ganhar peso de novo. Tá? E a gente tem um outro dispositivo chamado de banda gástrica, que é muito pouco usado aqui no Brasil. E aí a gente entra para as gastroplastias, que elas promovem uma perda de peso, as mais comuns, né, a partir de 35% do peso corpóreo total, mas podendo chegar até 55% de perda de peso. Bastante. É bastante. Você mencionou aí que a gente tem três causas de obesidade, né? A primeira é a genética, quais são as outras duas? Então, a primeira causa é genética. A segunda causa é estilo de vida. É muito comum, alguns pacientes, eles têm uma genética boa, mas um estilo de vida muito desregrado, né? E aí você tem que estar muito atento a isso. Você tem que entender como é que é a vida dessa pessoa. Às vezes realmente é um grande comedor, bebe muita bebida alcoólica. A bebida alcoólica é um dos piores vilões hoje em dia Para tudo, né? para tudo. E assim, ó, e mesmo no paciente, pro pós-cirúrgico de bariátrica, assim, é uma das coisas que eu sempre falo, olha, você bebe muito, você gosta de beber? Gosto. Então pense em não fazer cirurgia. Eu falo muito isso. Eu tive algumas experiências ruins, assim, de pacientes meus, não operado por mim, mas com certeza talvez eu teria operado, porque foram pacientes que fizeram todo o protocolo e foi liberado, mas o paciente entrou no álcool e se perdeu E mesmo. é um dos problemas que a gente tem muito, eu tenho muito dentro do consultório, porque aí a pessoa ela vem compulsiva, ela não olha para isso, nem para genética, nem para o estilo Nada. de vida, e ela vai compensar, como ela compensava na comida ou na bebida, ela vai compensar ou no doce, ou na bebida, ou até pacientes que vão continuar até comendo e voltam a engordar, né? Porque a bariátrica, a gente precisa identificar também que vai ser definitivo, né? Não é. Assim, ó, eu sempre falo, a bariátrica tem alguns passos que é legal.
ela perde peso no primeiro ano, você querendo, não comendo, ou comendo de tudo, inclusive doce, refrigerante, o que for. No primeiro ano você vai perder peso. Ela estabiliza no segundo ano, você volta a reganhar peso a partir do terceiro. Todas, tá? Então tem muito isso. E aí tem algumas particularidades de cada uma. E a terceira causa que promotor do ganho de peso é doenças metabólicas, doenças hormonais e assim por diante, tá? Então são esses três grandes pilares do ganho de peso. Então isso tem que estar muito atento. Eu sempre falo para os pacientes, ó, o que faz a gente ganhar peso é isso, né? E geralmente o paciente que ele vai lá para a bariátrica hoje, porque assim, ó, virou-se uma cirurgia meio com que estética, sabe? Tem muitos pacientes que chegam lá e falam, quero operar. Aí você tem que entender. Quando é um paciente que você já fez algum tratamento medicamentoso, você já passou por psicólogo, você já passou por nutricionista, aí quando a pessoa geralmente entra e fala, olha, né, eu tenho esse peso desde quando eu tinha 16, 17 anos. Minha vida inteira eu venho tentando segurar. Você vê que esse paciente é um paciente que ele tem um problema genético ou realmente isso é algo que incomoda ele. Agora, quando o paciente fala assim, doutor, eu engordei depois da minha gestação, aí depois eu não consegui mais perder peso, minha vida ficou muito corrida. Esse é o paciente que você não deve operar muito de cara. Você fala, olha, pera lá, vamos passar com um profissional, vamos passar com um Tem outros nutricionista, passinhos ali. tem outros passos. Que é um paciente, talvez, que ele está indo para uma cirurgia, mas assim, não fez nada ainda. E aí, como a gente estava falando, a cirurgia ela promove uma perda de peso, mas eu tenho que ter uma mudança de vida junto. Não posso só ir lá e fazer ela. E aí, às vezes, é um paciente muito jovem que ele perde essa cirurgia daqui a 10 anos. E aí você tem que ir para outros métodos, e aí tudo é muito mais difícil. Né? Não é que não dê para fazer, dá para fazer. Só que aí é muito mais difícil. E aí tem outros pormenores que vão se somar, conforme você mudar a técnica que você vai produzir nesse paciente. Esses pacientes que chegam mais por motivo da estética, né? Eu quero emagrecer rápido, né? Quero um modo definitivo. É um paciente que tem mais resistência de entender o comprometimento, e principalmente no pós-operatório, sobre exercício físico, terapia, escolhas da alimentação, suplementar alguns tipos de medicações que ele vai ter que suplementar ali de vitamina e tudo. Então, Juliana, muito. Mas aí o que eu faço? Assim, ó, eu vou contar um negócio pra você que você vai ficar brava comigo. Aí eu, tipo assim, eu saio de bonzinho e deixo pro psicólogo. Uhum. Toma que a batata quente é tua, né? O que eu falo? Eu falo, não, olha, você tem indicação de cirurgia, Uhum. né? Mas a gente precisa de alguns passos. Eu preciso muito que você faça uma avaliação psicológica, Uhum. entendeu? Por quê? Porque se eu falar assim para ele, olha, você tá vendo que você não tem condição nenhuma de fazer essa cirurgia, ele vai sair lá revoltado. E ele vai num outro profissional, às vezes, que não importa, Vai fazer. que vai fazer, entendeu? Então eu prefiro sair de bonzinho e conseguir colocar ele no profissional que realmente vai ajudar, do que eu pegar e cortar ele ali, resolver um problema já de cara, e ele vai para outro profissional que às vezes ele vai fazer essa cirurgia e talvez criamos um compulsivo, criamos um problema familiar, risco de divórcio, risco de alcoolismo, e aí piora tudo. Aí vamos falar da realidade, né? Porque essa realidade está no meu consultório, né? Eu já peguei Sim, bastante paciente que operou fora, fez uma consulta à distância, mandou os exames para o médico, só viu o médico mesmo no dia da cirurgia. Aí opera num outro estado, vem embora com 5, 10 dias, aquelas loucuras que a gente vê paciente fazendo. Chega no consultório, deprimido, com crise de ansiedade. Muitas vezes não consegue lidar com a perca brusca do peso, porque se é um paciente obeso, ele não consegue nem se identificar com esse novo corpo, né? Porque é isso, durante 3 anos, ele também não vai ter indicativo de cirurgias estéticas ali, né? E que não são só estéticas, né? A sobra de pele também causa alguns problemas, né? Tem todo um processo que os pacientes às vezes não querem visualizar. E aí a gente precisa trabalhar, e aí dá muito mais trabalho, né? muito. Porque aí eu preciso fazer todo um trabalho de consciência e de resgate. Aí já que você já abordou aí, vamos pegar esse gancho, Opa, né? As mudanças físicas, a parte emocional que chega para os médicos, né? Porque se a gente não tem esse link também, eu já tive problema com alguns médicos, né? De não ter essa questão de ver o paciente também como um todo, né? E ficar só ali. Só que aí você não consegue lidar com a parte emocional do paciente. E aí você estava me contando que mexe muito com a vaidade, isso influencia até nos parceiros, né? muito, muito. Juliana, assim, ó, isso é notório, tá? Eu já peguei pacientes, inclusive minhas, tá? Que fizeram a cirurgia e achou que aquilo ali ia resolver a vida. E não era.
Às vezes tinha um relacionamento ruim, um casamento ruim, às vezes tinha um relacionamento ruim com a família e não resolveu. O fato de ser magra não fez com que os amigos gostassem mais dele, não fez com que o marido se apaixonasse mais. Não fez a vida ficar perfeita, Não, né? não fez a vida ficar perfeita. E aí foi um choque de realidade. Como eu tive pacientes que operaram também e perdeu tudo que tinha por não querer, assim, mesmo, sem ela querer. E porque o marido não aceitou depois a transformação, ou a esposa não aceitou a transformação, ou viu uma realidade diferente. Então, isso é muito, choca muito. Então, mas assim, ó, é aí que tá. O psicólogo ele faz uma diferença gigantesca. Vou te dar um exemplo bem bobo. Para a gente fazer um processo para operar por plano de saúde é enorme, enorme. Tem que passar por endócrino, pneumo, cardio, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, e é um batalau de exames. Quando eu vou fazer privado, tá, assim, ó, Bem mais simples. muito mais simples. Agora o psicólogo não abre mão, entendeu? Por quê? Porque ele está me dando todo o respaldo, que assim, olha, ele tem condição de fazer, não vai te dar dor de cabeça, não vai surtar, não vai destruir uma família tão fácil, tem consciência do que está fazendo, tem consciência do processo. Realmente, se tiver algum distúrbio, está em tratamento, está estabilizado, tem noção que tem um insight disso, aí é mais fácil, entendeu? Então, o psicólogo eu nunca abri mão. Eu posso fazer Eu vou qualquer coisa. desmistificar que aí Psicólogo não. geralmente as pessoas ficam bravas, que elas chegam aqui e falam assim, olha, eu preciso só de um laudo. Tá tudo certo, o médico só precisa do laudo. E elas acham que em uma sessão a gente vai fazer o laudo para elas, né, ou para eles. Porque na verdade não é assim, Não. né? Você olha a pessoa que opera, tá? Da mulher, assim, geralmente ela vai lá no consultório, muito tranquila, com uma camiseta mais largona, um vestidão largão. Dá 60 dias que elas operam, elas voltam lá, todas maquiadas, cabelo feito, unhas grandes. É outra mulher. Você olha, você fala, Um meu resgate Deus, da autoestima ali. muito. Só que esse resgate aí dá um problema gigantesco familiar. Porque é marido que muda, opa, minha mulher tá agora, né, Quem é você agora? tá diferente, ó, sempre com unha, tá sempre muito vaidosa, tá pensando muito nela, isso dá um choque de realidade. E o homem não, ele fica meninão, ele abaixa uns 10 anos, entendeu? Ele fica mais menino, né? Mais autoconfiante, Mais melhora a visão da... autoconfiante, quer sair, quer se vestir bem, né? E aí também não dá Gera ciúmes gera também. ciúmes também com as pessoas. Então é muito notório isso. Eu falei para você, eu estava conversando hoje com a paciente sobre isso. E aí foi muito bacana, sabe? A gente conversou um monte sobre isso. Ela falou assim, eu não tinha essa visão. Eu falei, ó, mas tenha, porque é o que acontece. E às vezes quando você vai lá, assim, geralmente quando vai o casal, eu solto isso. Olha, vai acontecer isso. Porque é importante eles ir trabalhar nisso. E aí, às vezes, ele já vem com esse assunto para trabalhar com vocês. E isso é importantíssimo. Porque não é só o fato de você falar assim, essa pessoa está preparada para fazer a bariátrica. A família que está te apoiando, está junto, também está tudo certo, está tudo organizado. Você vê um contexto todo. Isso é muito E até bacana. para não ter os sabotadores, né? Porque Exatamente. com um paciente ansioso, que talvez tenha uma compulsão ali, um transtorno alimentar que tem uma compulsão, se a casa inteira não tiver noção do que essa pessoa está fazendo, vai ter sabotadores, né? Vai. Dificulta muito. Então, bebida, comida, doce, essa compensação afetiva pela, mas só um docinho. Mas agora você tá chato, você não bebe, você não come, você ficou chata depois da cirurgia. Isso é uma sabotagem no processo, né? Muito. Muito. Só que assim, ó, o que que acontece também que é uma coisa legal? Geralmente os pacientes bariátricos hoje, eles criam uma rede de apoio, Uhum. tá? Então isso ajuda Tomaram muito. consciência dessa rede, né? Muito, muito. Então, assim, ó, eles fazem grupos de WhatsApp, e aí tem pacientes que passam por transformação. Tem uma paciente minha que ela até criou um Instagram, chama Papo de Bari. É bem legal, adoro ela. E aí ela ajuda outras pacientes, ela ajuda várias pacientes que eu operei, ela ajudou. Existe uma outra coisa também que às vezes, como tem muito esse fator genético, não tem só um obeso na família, geralmente tem pai e filhos, ou mãe e filha, ou pai e mãe. Então, geralmente, quando um faz e um fica bem, você opera já um outro. Todo mundo. Entendeu? Tem a leva. E isso eles começam a se ajudar, entendeu? Isso é muito legal, isso Tem ajuda esse bastante. movimento também. Mas esse sabotador aí é muito complicado, porque um exemplo que você fala assim, ó, vamos imaginar que o marido tá normal, a esposa operou. Aí o cara quer fazer um churrasquinho, quer sair com os amigos, ou vai na casa dos amigos, a pessoa já tá com, mas ó, o que que eu como? Então, a pessoa também tem que sofrer uma transformação, porque ela tem que aprender
novos limites dela E ali. aprender como é que vai ser eu sair agora, o que que eu como, como é que funciona, e se não tiver algo que eu possa comer, ou como é que algo que não me desse legal mais, e tem muito disso. Isso gera um peso. Ah, antes a gente saía para tomar uma cerveja, agora você já não sai mais comigo para beber. Então é uma transformação geral, sabe? E às vezes isso aí ou sabota ou gera intriga, Dificulta tudo ali. dificulta tudo. Por que que o paciente bariátrico tem algumas... Antigamente era por conta de uma técnica que, na verdade, havia uma compensação, retirava um pouco do intestino, e esse paciente geralmente tinha muita diarreia, né? Isso foi melhorando com o tempo. Mas hoje, eu não sei, eu quero que você aborde isso, porque melhorou, né, a técnica, mas o paciente bariátrico também não consegue, às vezes, muito com doce, né? Ele tem uma compensação muito... Ele passa mal, né? É assim, ó, vamos lá. As técnicas mais preconizadas hoje no Brasil é uma técnica chamada bypass, que na verdade é uma técnica chamada de Fob Capella, onde você faz um neo-estômago, que a gente chama de paute gástrico, em torno de 80 ml. Só cabe 80 ml, não? Só. Ele tem mais ou menos, assim, ó, é que varia muito de médico para médico. Tem alguns médicos que eu vejo que fazem um paute mais comprido, um pouco uns mais estreito. O meu fica em torno de 5 centímetros de comprimento, fica Pititiquinho. pititiquinho. E eu moldo ele numa sonda chamada de Fouché, que ela é quase da grossura de uma mangueira, um pouquinho mais fino que uma mangueira normal de jardim. Então, esse é o tamanho dele, 5 centímetros mais ou menos assim. Então, ele cabe mais ou menos 80 ml. E aí eu faço um desvio intestinal, onde eu tenho uma alça alimentar de 100 centímetros e uma alça biliar de 60 centímetros. A gente faz um Y. Porque o que acontece? O estômago antigo ele fica lá dentro produzindo suco gástrico, ele passa ali depois para o intestino, recebe o suco biliar e pancreático, que vem do fígado e do pâncreas, e lá embaixo ele encontra com o alimento. E só a partir daquela hora que ele encontra com o alimento que ele começa a sofrer a absorção dos nutrientes e das calorias, assim por diante. Então, o alimento ele percorre um período dentro do intestino sem sofrer absorção. Então, essa cirurgia ela é dita restritiva, porque entra muito pouco, e desabsortiva, porque não absorve tudo que entra. Tá. A gente tem um outro tipo de cirurgia chamada de gastrectomia vertical, que é uma técnica chamada de sleeve, foi quem criou ela. Onde eu pego o estômago e faço com que ele vire um tubo. E aí ele cabe em torno de 400 a 700 ml só no estômago. O estômago normal ele tem uma capacidade de 2.000 a 2.500 ml. Então ele cabe muita Muita coisa no estômago coisa. normal. Então a gente faz com que o estômago fique um tubo menor. Que é uma técnica só restritiva. Só que eu particularmente não sou um cara fã do sleeve não. Por quê? Porque eu acho que ele dá muito reganho de peso, né? Porque praticamente eu tenho um estômago normal, só que menor. E a gente tira um ligamento, onde faz com que os pacientes tenham muito refluxo. Então eu não sou um cara muito adepto a esse tipo de técnica não. Eu acabo usando muito sleeve para o cara que é muito grande. Eu faço um sleeve nele, eu emagreço um pouco, depois eu transformo no bypass. E tem técnicas que são mais absortivas. Tem uma chamada de SIADS, que é do adenal switch. Tem uma técnica chamada de Marceau, onde eu faço uma alça intestinal, alça alimentar longa, e já deixo ela muito próximo para entrar para dentro do intestino grosso. Então o alimento chega praticamente quase todo sem digerir no intestino grosso, fazendo com que o paciente tenha diarreia. Existe uma técnica que eles começaram a fazer agora, chamada de mini gastrectomy bypass, onde eu faço um paute e faço só um desvio, que a gente chama de B1 a 200 centímetros, mas assim, está começando, não tem muitos estudos, tem risco de fazer uma coisa chamada de gastrite alcalina, então não é tão legal, tá? Tem muito médico fazendo, a gente até brinca que fala que é cirurgia de preguiçoso, que ele poderia fazer mais uma anastomose e resolver o caso, mas dá na mesma, então tá ainda começando, não tem estudos grandes sobre isso ainda. Existe um outro tipo de técnica chamada de bipartição gástrica, que essa aí a gente usa para o paciente que tem um bypass e que não teve perda de peso, ou que também dá muita diarreia, que a gente faz com que o estômago fique igual a um sleeve, só que daí eu faço um desvio intestinal e faço mais uma anastomose de alça nele, tá? Um desvio chamado de 50 a 270, mas que dá muita diarreia, tá? E as fezes é muito fétidas, então geralmente os pacientes que têm esses desvios mais longos, eles têm muita dificuldade, eles falam assim, olha, eu tenho problema, eu não consigo evacuar quando a minha família está em casa, porque por mais que eu faça cocô no banheiro, a casa inteira fede.
É terrível. E esse paciente ele tem que ser grande comedor realmente de proteína animal, principalmente carne vermelha, porque o risco de desnutrição é muito maior. Então você tem que saber para que indicar. Como é que a tua ingesta proteica é alta? É alta. Então dá. Só que você tem que falar, dar essa ciência para ele. Porque até para você poder definir qual técnica você vai utilizar, então, faz parte de toda essa avaliação junto do médico para ver Faz. como é que é a vida do paciente, você determinar qual a melhor técnica. Isso. Então, o que eu tenho hoje, assim, ó, então, quando a gente fala em reganho de peso, pacientes que têm gastropastias e que têm reganho de peso, então avalia a técnica que foi feita. Quando eu tenho um sleeve, eu consigo transformar num bypass muito tranquilo, tá? Então, show de bola. E aí eu tenho que ver o nível de peso que está esse paciente, porque se ele tem um sleeve e ele pesa 200 quilos hoje de novo, não vale a pena eu fazer um bypass. Não vale a pena eu fazer uma bipartição gástrica. É mais difícil, mais demorado, mas é o que vale a pena. Quando eu tenho um paciente hoje que tem um bypass e ganhou peso, aí eu tenho que abordar ele de duas maneiras, tá? Ou a gente faz um plasma de argônio, ou eu refaço o paute dele e aumento o desvio, ou a gente tem que fazer uma bipartição gástrica, só que daí eu tenho que pegar o estômago pequenininho, religar com o estômago antigo, refazer o sleeve, desfazer o desvio e refazer o desvio de novo. Nossa. Então é muito complexo, entendeu? Não é algo que você faz tão simples. É uma cirurgia para mais de metro. De vez em quando, aí eu quero saber se é mito ou se é verdade, né? Essa questão da diarreia, muito fétida, ou então de comer o doce e ter a diarreia, é uma forma de ser uma compensação, porque as pessoas falam assim, ah, fizeram essa técnica em mim, mas é porque aí eu tenho um efeito compensatório, eu não posso comer o doce, eu não posso comer tal tipo de alimento, porque se eu comer eu vou ter a diarreia. E aí eu não como porque eu sei que eu vou ter... Isso é mito ou é verdade? Não é mito, Juliana. A pessoa que come, na verdade, não só o doce. Quando a pessoa tem principalmente os bypass, tá? Quando ele faz ingesta de carboidrato muito concentrado, ele vai ter o dumping. Eu tenho dois tipos de Que dumping. é quando eles falam, ah, eu passo mal, minha pressão cai, eu quero Exatamente. vomitar. Exatamente. Eu tenho o dumping precoce e o dumping tardio. O precoce ele acontece em até 30 minutos que você comeu. O tardio ele acontece a partir de 2 horas que você comeu. O precoce geralmente é por uma queda pressórica. O tardio é geralmente por uma hipoglicemia. O que é uma queda pressórica? A pressão abaixa, Ah, tá. tá? E ele sente uma sensação de desmaio. Então é real mesmo. É real, dá moleza, começa a dar sono, abrição de boca, suar gelado. E o outro também é muito parecido, só que são mecanismos diferentes de fazer o dumping. Então, quando é precoce, a gente orienta o paciente a tomar muita água, colocar um pouquinho de sal debaixo da língua, dar uma deitadinha, passa. E quando é o tardio, a gente orienta o paciente a tomar um copo de suco, comer uma bolacha, uma fruta que passa, elevada. E aí, o que aconteceu? Você me falou muito da diarreia, existe ainda esse cirurgião, mas assim, eu não sei se ele está fazendo mais, tá? Tinha um cirurgião, vou citar nomes, tá? Uhum. Tinha um cirurgião em Curitiba que chamava Lazarotto. E ele criou A técnica chamava técnica de Lazarotto. E ele criou essa técnica de Lazarotto, onde ele fez ele não mexe no estômago, ele só fazia um desvio intestinal muito grande, onde provocava uma desabsorção gástrica, uma desabsorção alimentar muito grande, e o paciente ficava bem. Só que o que acontece? Uma das coisas que o paciente fazia era tomar muita água, tá? Para melhorar isso aí, mas ele tinha muita diarreia também. No entanto, é um paciente que ele vai no banheiro cada 1 hora e meia, ele tem no banheiro com diarreia. Por quê? Porque tudo que ele come já vai direto para o intestino grosso, então já chega na hora da saída sem quase nada de absorção. Mas isso dificulta muito a vida da pessoa, né? Mas essa é uma técnica que assim, ó, não foi aprovada no Brasil. Ele tem milhares de processos, tá? Eu peguei muitos pacientes dele quando eu estudava em Londrina. A gente pegou pacientes que ele fez cirurgia, ele fez um desvio e ficou tipo em fundo cego, como se eu tivesse feito uma obstrução, assim. Eu tô te falando porque assim é aberto isso ao público. Qualquer um que entrar na internet vai encontrar alguma dessas coisas dele. Então no entanto, que foi proibido, tá? A técnica de Lazarotto não foi uma técnica preconizada e liberada, né, pela Sociedade de Cirurgia Metabólica e Obesidade e nem pela Vigilância Sanitária, tá? E nem pela Agência Nacional de Saúde. Então, é uma técnica que não passou no comitê de ética e não é indicativo usar, tá? No entanto, tem outros tipos de desvios que são preconizados, já tem estudos que a gente acaba produzindo. E se por um acaso o paciente fez essa técnica ou alguma outra que dificulta essa vida social, sexual, tudo, tem como refazer uma outra técnica Tem. melhor? Ele poderia procurar também para refazer isso, então. Tem.
Só é mais difícil, Juliana, mas dá. Eu sempre brinco assim, ó, que do estômago até lá embaixo é um encanamento. Você vai Então, montando à coloca um medida do cotovelo aqui possível. ou ali e vai Exatamente. fazendo as Você ligações. tira, emenda de novo, torce. Só não pode faltar, né? Você não pode Uhum. tirar um pedaço. Mas se tiver todos os pedaços lá dentro, e com boa vascularização, você consegue Você emendar até consegue. certo nível, até certo ponto. Porque o intestino fino, ele é muito grande, né? Ele tem 3 metros de intestino fino, então tem bastante É coisa. muita coisa, É, né? tem bastante coisa. Bom, melhorou muita coisa, né, nessa técnica, de tudo, né? Então, se a gente for parar para pensar, ó, o melhor caminho é sempre fazer uma primeira consulta, porque aí entra também essa questão, né? Não criar uma expectativa de que, eu vou fazer a cirurgia. Vai fazer uma consulta com o gastro primeiro e ver essas indicações tudo e ver todo esse contexto. O paciente precisa ter essa noção do que envolve essa cirurgia toda, né? Para ele Sim. decidir. Então, não é tão rápido, não é numa primeira consulta que ele vai sair de lá com a data marcada. Não, Juliana, é assim, ó, até mesmo porque o processo para você operar é longo, né? Você tem que fazer muitos exames. E é legal que é muito repetitivo. Então, assim, ó, ele começa a fazer os exames, ele vai passar com outros profissionais. Então, ele volta para te trazer os exames. Então, nessa volta dele, ele volta com muita dúvida. Então, é legal. Ah, doutor, e tal coisa, como é que vai ser? Ah, de tal jeito. Ah, legal. E isso aqui vai acontecer? O que que eu preciso disso aqui? Então, o retorno dele, quando ele volta com os exames, ele pergunta mais do que quando ele vem decidido para fazer Ele cirurgia. está mais consciente, talvez, Mais ali com o processo. consciente, aí ele começa a entender, ele fez vários exames, já passou por várias coisas, já fez uma endoscopia, às vezes fez uma colonoscopia, então ele já vem mais preparado, ou com mais dúvidas, entendendo que realmente, ó, vai mexer nisso, vai mexer naquilo, e assim vai, sabe? Bom, você está aqui em Primavera há quanto tempo? Eu tô aqui em Primavera há 13 anos. Ó, você estava falando que você me conhece, a primeira vez que eu saí aqui em Primavera Foi. foi com você. Para comer um lanche lá no Noca, não foi? Não, nós fomos lá no Pedrinho, No Pedrinho, verdade. almoçar um O almoço do domingo. Pedrinho. Mas Um depois, uma vez, domingo. você comeu um lanche pequeno, desse tamanho, Eu comi. Foi lá verdade. no Noca, né? E nessa época eu morava dentro do hospital. Eu estava contando isso pro meu pai outro dia, É, que quando você veio, você ficou mais de um mês fiquei, ali, né? Até você ajeitar a casa. fiquei 42 dias morando dentro do hospital. Depois nós moramos meio vizinhos de Vizinhos, de frente, né? frente. Aí depois você tirou a minha. Você ajudou no meu parto, você foi médico auxiliar do parto da Valentina. A Foi. Valentina fez 11 anos Eu vi agora, ela, meu Deus. dia 5 de novembro. E depois você fez uma cirurgia com a minha apendicite, né? Que ela resolveu inflamar no retorno de uma viagem de Guarulhos para cá, virou aquela beleza que virou meu abdômen, né? Mas aí você tem a marca do teu trabalho em mim, né, Marcelo? Ai, E você adora tirar uma vesícula, um apêndice, essas cirurgias são facinhas, né, pro são. cirurgião geral, né? Assim, a gente até brinca, esse é o meio com que o arroz com feijão, sabe? Sim, Assim, no entanto, que assim, hoje tem outros colegas lá no hospital, eu acabo deixando para eles fazerem essas cirurgias, até para focar mesmo, porque assim, sim. é mais trabalhoso mexer com bariátrica, então eu acabo deixando para eles. Mas assim, esse realmente é o arroz com feijão. Tem todo dia, tem ali, né, no hospital. Vesícula, apêndice e hérnia é o arroz com feijão do cirurgião geral. Há 13 anos você chegou no Hospital São Lucas, você está ali até hoje, e a gente tem um cenário que se modificou muito. Eu queria que você pontuasse um pouco essa questão da tua visão mesmo enquanto médico, administrador. Eu sei que você é muito empreendedor em algumas coisas, né? Muito visionário em algumas coisas. O que você vê de mudança, de melhoria, que reflete para a sociedade em melhoria? Assim, ó, a cidade de Primavera, ela, como você falou, ela cresceu, então ela começou a gerar demanda. E aconteceu uma coisa muito legal nessa parte da saúde, vou falar um pouco da parte privada, porque assim, ó, Primavera do Leste, ela tinha 3 hospitais. E com a população, quando eu cheguei aqui, não comportava 3 hospitais privados, entendeu? No entanto, que se tivesse um hospital público, tinha quebrado, um ou 2 hospitais tinham quebrado, tinha certeza absoluta, tá? Olhando assim matematicamente. Então, a cidade cresceu e os 3 hospitais tinham uma coisa que é uma concorrência, que é normal do comércio ter concorrência, um querer ficar melhor, ver um crescendo, ver um, né, Oferecer um ficando, serviço oferecendo aqui. serviço, ficando mais bonito, é normal. O outro fala, opa, pera lá, preciso me mexer também. Então, eu acho que essa concorrência fez também o fato da saúde melhorar na cidade e acontecer as coisas aqui. E aí, isso é algo que a gente sempre estava, né, pensando em crescer, em ampliar. E assim, por conta, né, do crescimento da cidade, por conta um pouco da minha vida pessoal,
surgiu uma ideia no São Lucas, né? Que era a gente trazer uma UTI neonatal. Quando meu filho nasceu, né, fui casado, você sabe disso. E foi uma gestação muito difícil, foi uma gestação trigemelar, duas morreram, meu filho nasceu prematuro. Eu tive muita dificuldade, eu não pude estar presente tanto quanto lá eu queria estar junto com meu filho, tinha que trabalhar longe de casa. Isso impactou muito na minha vida, sabe? E aí eu peguei e falei assim, poxa vida, cara, Primavera não tem uma UTI neonatal, a gente tinha o Hospital das Clínicas, já tinha uma UTI, eles estavam crescendo, a gente queria ampliar, a gente via que era legal, eles estavam crescendo, vamos entrar nessa onda, crescer juntos. E aí eu conversei com os outros sócios e falei, poxa, por que não a gente trazer essa UTI neonatal? Que era realmente um sonho meu. E, no entanto, que a UTI neonatal chama UTI Manuel Machado. Muito legal. Estive lá essa semana até olhando isso e lembrando. E aí a gente chamou um cara que entendia disso, né? Tem uma bagagem enorme. Ele foi um dos administradores do Hospital Santa Rosa, tinha saído do Santa Rosa, que o Santa Rosa foi vendido. A gente conversou com ele, ó, a gente tem um sonho de fazer isso, pá, a gente quer investir com isso e tal. Daí ele trouxe uma outra proposta, falou, ó, tem uma proposta diferente para vocês. A cidade cresceu. Não vamos só fazer essa UTI, vamos fazer várias UTIs, vamos trazer tal coisa, vamos trazer tal coisa, vamos trazer tudo. O que falta na cidade? Olha, a gente não tem uma hemodinâmica. Então, se o cara infartar aqui, não tem o que fazer, vamos trazer. A gente não tem um serviço de oncologia, nós não temos um oncologista, a gente não faz uma quimioterapia aqui. Não, vamos fazer então. Ele foi muito assim. Eu vou fazer as contas, eu vou trazer para vocês como é que funciona o panorama disso, que precisa, que não precisa, que vai gastar. E aí a gente olhou aquilo e falou assim, meu Deus, cara, mas é muito dinheiro, é fora das nossas pernas, isso aqui. Cara, é muito dinheiro. Ele falou assim, não, vamos abrir cota capital, vamos abrir alguns especialistas que vão entrar aqui juntos, que são médicos, tá? Entraram outros médicos trabalhando, que é o Dirceu, o Zé Dias. Eu falei, cara, mas eu não dou conta de tocar tudo isso aqui sozinho. Ele falou assim, não, eu venho junto e eu venho para administrar. Então eu também entro e vou participar dessa sociedade. E aí, Juliana, na hora que a gente fez essa sociedade, que a gente ia começar a dar os passos, explodiu a pandemia. Entendeu? Explodiu. Quebrando tudo pelo meio, igual com todo mundo, Explodiu. né? E aí, Juliana, a gente estava em projeto de uma UTI, que era para ser uma UTI neonatal, ela virou de cara UTI Covid. Uma. E aí explodindo a cidade, morrendo gente à torta direita. E o prefeito veio, ó, eu falei com as clínicas, eles estão sem espaço também, eles não conseguem fazer rápido, e a gente já estava com o espaço pronto, a gente, duas. Não, o governador ligou, tá perdido, não tem lugar, coisa e tal. Três UTIs. Não, tá muito difícil, vocês têm que ser a referência. Eu falei, ó, pera lá, não dá, a gente vai, assim, ó, eu vou montar 40, na verdade a gente montou 40 leitos de UTI público e a gente montou 5 privados, a gente montou 45 leitos de UTI. Eu falei assim, tá, mas na hora que acabar isso, eu vou fazer o que com esse tanto de respirador, cama, como é que eu vou fazer? A gente vai fazer com isso? Eu falei, não, a gente tem que diversificar. O projeto nosso era uma UTI neonatal. Eles falam assim, ó, se vocês ajudarem a gente, e a gente tocar esse Covid, então a gente ajuda vocês a montarem as UTIs. A neonatal, uma pediátrica e uma adulto. E aí a gente pegou e, 45 leitos de UTI. Virou uma loucura, Juliana, porque, só para você ter uma ideia da proporção disso, e oxigênio para tudo isso, e medicamento para tudo isso. Equipe, né? E equipe para tudo isso. A gente trouxe vários médicos de Barra do Garça, né? Veio o irmão do Dr. Lucas, que ajudou horrores. Muitos médicos de Barra do Garça. Eu contratei um intensivista infectologista do Barra d'Or, do Rio de Janeiro. Trouxe ele para cá, até hoje está com nós. Então a gente trouxe gente de tudo em que é lugar que a gente achou. Técnico, trouxe tudo, Juliana. Enfermeiro. E aí o negócio que é uma proporção tão grande, que chegou um ponto, para você ter uma ideia, que eu tenho uma usina de oxigênio hoje. Eu não compro, eu produzo o meu, entendeu? E foi crescendo. E nisso foi transformando o hospital. Foi chegando mais profissionais, foi vendo mais gente, a gente foi tendo qualidade. E eu acredito que em todos os hospitais aconteceu o mesmo. Foi dando suporte para a região, desafogou um pouco também. E tinha gente aqui, tinha pessoas aqui. Então, isso foi legal, das pessoas começaram a entender o amadurecimento. A gente começou a credenciar esses serviços nos planos de saúde, eles entenderam que precisava descentralizar um pouco de Cuiabá.
as pessoas viram que tinha uma qualidade aqui tão boa quanto lá, a gente investiu muito em tentar o RH, e aí o hospital foi se transformando, né? E assim, ó, até hoje, eu falo, a gente está numa reforma eterna, porque assim, ó, nós começamos a administrar um hospital que, quando nós começamos, ele tinha 33 anos de história, né? Então, isso, hoje, Primavera tem 38, né? 37. 37. Então, assim, nós estamos há muito tempo. O hospital ele tem um ano a mais que Primavera. Então, tem 38 anos. Então, tem 5 anos que a gente não para de reformar o hospital. Mas, assim, ó, são várias cabeças pensantes, são vários investidores, né? E nós estamos Conforme a transformando. demanda da cidade, né? Uma demanda da cidade. A UTI, na verdade, também proporciona até essas cirurgias mais complexas serem realizadas aqui, que antes não dava para operar Não. algumas coisas, né? Hoje tem cirurgião plástico operando ali. Tem. Operava, mas sem uma UTI o risco é Juliana, muito maior, e né? operar criança de 500 gramas? Pois Meu Deus, eu olho assim e falo, meu pai amado, desse tamanho, E é vou bem operar. isso, né? Porque uma mãe, às vezes, vai nascer um bebê de 30 semanas, 32 semanas, você tinha que andar 200 km para Rondonópolis ou 120 até Rondonópolis ou Cuiabá, né? 200, e muitas vezes não dava tempo, né? Juliana, eu passei um estresse muito grande, que veja bem, ó, o Manuel nasceu em Cuiabá. Dia 20 de dezembro, no meu aniversário, eu nunca mais esqueço isso, foi uma coisa que me marcou demais a conta. A médica simplesmente olhou para mim e falou assim, olha, ele tem persistência do ducto arterioso, que é um caninho lá no coração, uma artéria. Ele precisa ser operado e nós não temos cirurgião cardíaco aqui no estado, está viajando. Eu falei, e agora? A gente tem que transferir ele. Eu falei, para onde? 20 de dezembro? Aí, assim, Juliana, eu falei, não, eu tenho um amigo meu que é cirurgião cardíaco, vou trazer ele aqui. Não, não pode, depois ele vai operar, vai embora, quem faz o pós? Eu faço, eu vou entrar junto. Não, você não pode operar, você é pai, vai que dá alguma coisa. Por, acho que por raios milagrosos de Deus, eu lembrei de uma amiga minha que estava em Curitiba. Eu falei, você está em Curitiba? Tô. O que você está fazendo aí? Ela falou assim, eu faço residência em cirurgia pediátrica. Aqui no Erasto Gastra, alguma coisa assim, não lembro direito do hospital agora. Você conhece alguém dentro do Pequeno Príncipe? Nossa, minha amiga faz neonatologia lá. Eu estou com meu filho aqui em Cuiabá, assim, 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 assado. Juliana, eu tive que arrumar um avião, eu tive que pegar um neonatologista em Porto Alegre, o avião saiu de Campo Grande, aí veio para cá, pegou o Manuel em Cuiabá, levou o Manuel em Curitiba, deixou o neonatologista em Porto Alegre e voltou para Campo Grande. Eu gastei, tipo assim, quase um rim na época, depois a Unimed me ajudou a pagar isso aí, mas A gente a nem pensa princípio... para na hora de Não resolver o pensa. problema, Agora, né? aí eu fiquei vendo tudo isso que eu passei, eu falei, não posso. Eu não, assim, ó, assim, se eu posso fazer alguma coisa por alguém, independente se as pessoas nem souberem que fui eu que tentei, que trouxe essa ideia ou alguma coisa, eu quero, sabe, deixar isso para as Esse pessoas. legado, né? Esse legado para alguém, eu quero que eles sintam e que quando acontecer isso com eles, assim, mesmo que eles não saibam o que aconteceu, eu quero que ajude as O pessoas dessa sentimento de maneira. impotência diante de uma mãe, de Muito. um pai diante disso é muito grande, mas dos profissionais da saúde também, né? Juliana, Porque às vezes a gente não tem o que muito. fazer, Não, né? mas assim, ó, isso que a gente, graças a Deus, tinha uma condição de vida boa, tinha um esclarecimento médico, que eu chegava lá, ó, vamos conversar de médico para médico para entender o que está Mas tem acontecendo. casais que não vão ter condições nem de ir até E Cuiabá. quem não tem esse Sim, conhecimento, sabe, condições. condições de fazer, isso me tocou, sabe, me tocou muito. E isso ficou na minha vida. E tudo se transforma, e depois que eu me separei, eu foquei no serviço, entrei naquilo que me ajudava, até. A pandemia veio e deixou a gente tudo surtado, trabalhando mais do que E tudo ainda, né? aí eu, sabe, deu estalo. Pô, tô fazendo nada mesmo, vou dar um jeito de pôr uma UTI, sabe? E aí tem foi. E eu falo assim, ó, a gente criou uma sociedade muito legal. Assim, a gente conversa muito, a gente fala muito, são pessoas bem tranquilas e flui, sabe? Todo mundo com o mesmo E o objetivo, mais né? legal é que assim, um traz uma ideia, não, eu vi a viabilidade disso e um executa. Puf, eu falo, cara, mas não é pra fazer não, já tá feito. E vai, fala, Já meu foi. Deus, já foi. E isso fez com que a gente crescesse. Mas isso só aconteceu por quê? Porque a cidade cresceu. Foram chegando outros profissionais por conta da demanda e foi transformando. E assim, ó, eu acredito que na área da saúde falta muito pouco para, assim, em termos da gente estabilizar total, tá?
Hoje eu falo assim que eu acredito que falta assim, a gente tá muito difícil achar um cirurgião neurológico para ficar presente na cidade, tá? Isso está muito difícil. E fora isso, depois é só transplante, mas eu acredito que o transplante é algo que o Estado é deficitário. Não é Primavera, Sim. mas o resto a gente faz tudo. Cirurgia cardíaca, torácica, bariátrica, gastrointestinal, oncológica, a gente faz tudo, sabe? Opera esses pequenininhos, sabe? E aí, Tem estrutura e condições para atender é, toda a população. às vezes você acaba vendo que assim, ó, a gente hoje vive uma era onde a mídia social, o tempo inteiro, pessoas postando fotos e mostrando coisas legais, e não é nunca aquilo. Felicidade, sim. Direto eu vejo pessoas que mostrando coisas massa, legal, e às vezes vai lá no consultório, pô, não tô bem, não tô dormindo, tô ansioso, tô chateado. E aí você começa a ver que, na verdade, assim, ó, pô, a grama do vizinho é igual a tua. Relaxa, entendeu? Eu penso muito nisso. E eu falo muito isso para as pessoas. Falo, ó, olha o que tem de bom na tua vida. Tem um monte de coisa boa, né? Às vezes você tá com teu pai aqui, Sim, nós estamos batendo um papo legal, descobrindo coisas legais diferentes. Às vezes, né? sim. Então, às vezes eu paro assim, olho assim lá na frente do hospital e falo, poxa, dá uma olhada, cara, o que virou, o que transformou, né? Sim. Que coisa legal que eu junto com os outros sócios conseguimos fazer, né? Então, a gente tem que agradecer. Eu falo assim, eu acho que todo processo é difícil, mas quando você, né, alcança alguma coisa, eu acho que vale a pena. Juliana, assim, ó, eu não sei se eu tô na meia-idade, sabe, em crise de meia-idade, Uma crise me existencial mais descobrindo, amadurecida. me descobrindo algumas coisas e, né, até a gente tava conversando, eu fiquei meio isolado esses tempos, Uhum, fazer uma coisa minha e pessoal minha. E você vê que a gente precisa de muito pouco, sabe? uhum. Por mais que esteja no processo, faz parte da Faz vida. A parte. vida é um processo, Sim, né? Não importa se seja fácil ou difícil. sim. Então eu tô muito, assim, eu ando muito sereno, sabe? Uhum. Muito tranquilo, Vai desacelerando um pouco eu também, tô né, com a muito maturidade. agradecido com tudo. Eu sempre fui muito agradecido. Uma vez eu tava conversando com a minha irmã e falei até uma coisa boba com ela, falei assim, se eu cair duro aqui hoje, eu vou estar feliz. Eu acho que eu cumpri minha missão. Ela, mas eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu falei assim, pois é, como eu acho que eu não tenho, e como eu vivo muito intenso o meu dia, eu faço tudo que eu acho que é correto, eu falo para as pessoas que eu gosto, eu falo para as pessoas que eu amo, né? Então tá tudo bem para mim. Então, aí ela deu risada, falou, pô, preciso começar a viver mais você. Eu falei, pois é, a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Então eu sou muito intenso, sabe? Então é legal. Muito obrigada por você ter De vindo. Eu nada. vou abrir, eu sempre, depois a gente divulga e compartilha as informações, mas sempre tem alguém que traz umas dúvidas, então fica o convite, se você quiser vir falar depois sobre dúvidas, sobre esclarecer Claro. outros assuntos. Se mais alguém do São Lucas quiser espaço para vir, está aberto também. Ah, O que eu quero legal. o objetivo agora é multiplicar informações mesmo. Eu acho assim, ó, o hospital assim, o pessoal é muito tranquilo. Eu acho que você tem toda a liberdade de ter vários profissionais lá, até para conversar comigo, Marcelo, tem alguém para falar sobre um tema legal que eu quero conversar sobre isso? Perguntaram. A gente está disponível, tá aberto, presente. Até se vocês quiserem conversar um pouco mais, ó, teve muita dúvida, eu ainda tenho algumas coisas, vamos conversar um pouco mais. Eu me preparo, eu trago talvez um desenho das técnicas para mostrar, que eu acho que fica mais Uhum. esclarecedor, tá? Também é legal. Ou sobre alguma outra coisa cirúrgica. Às vezes a gente pode vir um dia junto com uma nutricionista, que daí fica quase um kit completo. Uhum. O que fazer e o que não fazer, Porque né? daí, assim, ó, tem a parte psicológica que você faz que é legal. A Pega uma nutricionista. nutricionista que vai dar uns pitacos, puxar Não, até já um pouco fica a minha feito o orelha, convite é já, uma coisa portas legal. abertas. Assim, ó, quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha nutricionista, eu demorei para achar uma, achei a GL, conversei, foi muito legal, ela é muito aberta, muito solista. A gente trabalhou em montar um cardápio de pós-operatório, que era o mais importante para mim. Não tem muita coisa dá para falar, Juliana, né? O Ficamos assunto é abertos, tá? extenso, né? Mas muito Muito. obrigado De mesmo, nada, eu que viu? A agradeço, gente tá vai se bom? ver em breve de novo aqui. Amém. Vamos sim, tá bom? Bom, este foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com o Dr. Marcelo Machado, com muito conhecimento e informação. Se você considerou útil, não se esqueça, se inscreva e compartilhe à vontade. Até o próximo episódio.